Olá, eu sou Yara Gonçalves Dias, autora do livro Coisas que os Pais Precisam Saber sobre os Filhos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de birra. Como que você consegue resolver a questão da birra com a criança? Bom, em primeiro lugar, você tem que mostrar para a criança um comportamento positivo. O que a gente vê na maioria das vezes, né? Que, aliás, quando eu vejo isso na rua, eu morro de rir. Falo, olha, vai gritar quanto quiser, vai bater, a criança não vai parar. Ou vai parar aquela hora que ela achar que tem que parar ou que ela cansou. O que a gente faz quando você pega uma criança nesse comportamento birrento? Chorando, pulando, gritando. Esse fim de semana mesmo eu vi no shopping um rapaz, estava com o filho pequeno, devia ter uns 5 anos aquela criança. Criança gritando, pulando, mas você ouvia à distância, porque eu estava vindo de longe, eu estava ouvindo gritar. O que o pai fez? Foi lá, falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Na terceira ele lascou um tapão. Eu falo que ele falou as 3 vezes, porque de longe eu também estava ouvindo o pai falar, não era só a criança gritar. Quando você faz isso, quando você dá um tapa na criança, ela entende que uma reação dela também pode ser uma reação agressiva, que ela também pode dar um tapa, pode gritar, jogar alguma coisa quando ela achar que está certo. Porque a criança, ela aprende com exemplo. Se você quer ser exemplo, você já não pode ser esse tipo de exemplo, porque você vai ser um mau exemplo. Eu tenho 2 filhos, tenho a Renata com 26 e o Natan com 19. Totalmente diferentes. Que, aliás, é bom frisar, né? Um filho não é igual ao outro. Às vezes você tem um muito comportado e o outro 100% endiabrado. Então, a gente não tem como comparar. Ah, eu fiz isso com meu filho, deu certo, fiz aquilo, deu certo, ou deu errado com os dois. O que a gente faz? A gente ensina a criação cidadã, que eu falo sempre, né? A gente trabalha muito com disciplina positiva quando a gente quer um retorno positivo da criança. Então, quando aquele pai viu aquela criança gritando na rua, primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que ela faz isso em casa. Então, se você faz em casa, na sua cabeça, como criança, você vai entender que você pode fazer na rua também. Que foi o que aquela criança fez. Ela começou a gritar da mesma forma que ela deve gritar em casa para fazer birra, pedir alguma coisa e tudo mais. O que deveria ser a reação daquele pai já em casa, não é na rua? Porque a gente não reprime birra na rua. Tentar reprimir a birra na rua é a pior viagem, porque você não consegue realmente. Porque se a criança está acostumada sempre a fazer o que quer dentro de casa, como que você vai chegar na rua e vai falar para ela que na rua pode, em casa não? Criança não tem essa diferenciação, eles não entendem isso. Para eles, se pode, pode, se não pode, não pode. Então, qual é a melhor coisa a fazer? É ensinar desde pequeno que o ideal é respeitar pela reflexão. Ela tem que aprender que o que ela faz tem que ser uma coisa correta. Então, assim, você chama para guardar os brinquedos para tomar banho. Ela não quer ir tomar banho. Então ela começa a fazer birra, joga brinquedo e faz tudo mais. Você para, respira fundo, liga aquele seu momento zen e fala para ela. Fala, olha, você não pode fazer isso porque é feio. Aí você começa a explicar. Você precisa guardar os seus brinquedos porque senão você mesmo tropeça e cai. Ou alguém tropeça, cai e se machuca. Então você guarda os seus brinquedos porque você precisa tomar banho e depois você precisa jantar. Então, é dessa maneira que você faz. Você vai conversando e fazendo a criança aprender a raciocinar. Na maioria das vezes, o que a gente vê o pai fazendo? A gente vê o pai chegando, gritando e depois dando um tapa, porque sabe que o grito não vai resolver, então tem que bater. E não é essa a forma correta. Eu criei 2 filhos, eu tenho a Renata com 26, o Natan com 19. Eu nunca precisei gritar, espancar, nem nada, sabe? Desde pequenininho eu já fui ensinando, falando, olha, isso pode, isso não pode, isso você tem que fazer, aquilo é seu dever fazer, então você não pode dizer que não vai fazer porque é seu dever. A gente tem que criar o filho ensinando para ele qual é o dever que ele tem também. O objetivo sempre é criar uma criança responsável. Por quê? Porque mais pra frente você não vai precisar brigar, não vai precisar gritar. Ou tipo, chega na adolescência, né? Ah, eu quero ir na casa do fulano e ficar até tantas horas lá, 3, 4 horas da manhã. Você vai explicar pro seu filho e falar, olha, você não pode ficar até 3, 4 horas porque você tem essa idade, porque acontece isso, porque acontece aquilo. Tudo na base da conversa, nada na base da agressividade. Porque se você começa a ser agressivo, é uma coisa que eu ponho até no meu livro. Você tem que pensar que o agressor de hoje pode ser o agredido de amanhã, né? Então, o ideal não é a gente ser estúpido para falar. A gente fala com jeito, a gente explica com jeito e a gente repete quantas vezes for necessário. Quando eu falo isso, eu falo que criar filho é um exercício de paciência. Tem hora que você fala, meu, o mundo tá pegando fogo, como é que eu vou ter paciência com essa criança? Mas respire fundo, é um exemplo inclusive que eu cito no meu livro.
Se você estiver assim pegando fogo, você não vai dar na cara do seu chefe, certo? Só porque você está irritado. Você não vai falar, ó, para, enfiar a mão nele, bater e tudo mais. Você vai fazer um negócio desse. Você vai chegar para ele e vai falar, ok, tudo bem, vamos conversar, vamos discutir. Então, esse mesmo equilíbrio que você tem para responder pro teu chefe, você tem que ter para responder pro teu filho. Porque o teu filho, ele tá ali o tempo inteiro com você. E ele tá aprendendo com todos os exemplos que você dá. Se você dá um exemplo que você é estúpido, é agressivo, que você briga, que você joga as coisas, que você bate, ele vai entender que essa é a reação correta. Criança é como se fosse, tá meio antiquado que tá no livro, né? Mas tudo bem, tá lá. Criança é como se fosse um CD em branco. Um CD em branco você grava tudo que você quiser, vamos atualizar. É um pendrive em branco, né? Porque o livro já tá mais antigo, o livro é de 2011. Então, o teu filho é um pendrive em branco. O que você gravar vai ficar ali. E o que você gravar vai ser resultado do que você vai ter lá na frente. Então, por que eu falo que a gente precisa de equilíbrio para criar filho? Porque aquilo, você precisa passar para ele que a reação dele tem que ser uma reação equilibrada. Uma reação equilibrada não é criar uma criança subserviente que obedece para tudo. Você fala não e a criança obedece. Não, ele tem que ser ensinado a questionar. Então, o certo é ser curioso, é questionar, mas não brigar, não desafiar, que é o que a gente vê a maioria das crianças fazendo. Eu tô para marcar uma live aí, até quem acompanha, quiser no dia estar presente, vai ser um prazer. E aí nós vamos discutir bastante, vamos tirar bastante dúvida e eu vou falar bastante coisa do que tem no livro, né? Esse livro, ele já é antigo, é de 2011, mas é um manual para você criar seu filho. É aquela forma de você pegar ele aos 6 meses de idade e levar a criação dele com tranquilidade até quando ele entra na faculdade. Bom, eu espero ter ajudado aí nessas dicas que eu dei a respeito de criação de filhos. Eu falo que eu tenho 2 filhos totalmente diferentes, então eu tenho a Renata que era super comportada, guardava os brinquedos, e tem o Natan que não gostava muito de guardar brinquedo. Então a gente tinha que conversar um pouco mais, explicar, mas nunca bater. Bater é a pior opção do mundo em qualquer situação. A gente tem que ensinar a criança a respeitar. Se a criança não respeita hoje, ela não vai respeitar amanhã. Se ela não respeita em casa, ela não vai respeitar na rua. Então, o ideal é criar realmente dessa forma, dessa maneira responsável. Quando você transmite esse tipo de valor para a criança, que ela não pode ser estúpida, que ela tem que se impor realmente para mostrar o espaço dela, que ela tem que ser respeitada, mas que ela não pode fazer isso com briga, com grito, com estupidez, você consegue criar cidadãos responsáveis. É o que nós estamos precisando no país, né? Que está assim, aquela confusão hoje em dia, até por causa de política, todo mundo agredindo todo mundo, desnecessariamente, né? Não interessa em quem vai votar, interessa que vamos respeitar a todos. Ou então o problema que a gente tem dessa separação, né? Ah, é porque o negro, porque o gay, porque isso, porque aquilo. A gente tem que ensinar a respeitar a pessoa, o animal, as plantas. A gente tem que ensinar o respeito desde pequeno. É isso que está faltando, sabe? As pessoas respeitarem. O respeito parece que é uma coisa que saiu de moda hoje. Ah, eu quero falar isso, eu falo e acabou. E a pessoa não pensa na consequência, ela só fala e pronto. E é isso que a gente tem que ensinar a criança, que ela tem que pensar que toda ação desencadeia uma reação. E se for para desencadear, que seja uma reação boa, né? Que seja uma reação positiva. O que é legal do livro é que ele tem bastante informação desde que a criança tem 6 meses de idade até quando ela entra na faculdade. E todos os capítulos, eles são independentes. Então, não é um livro que você precisa ler em sequência. Você lê só o capítulo que te interessar. Se interessar o primeiro, lê o primeiro. Se interessar o último, lê o último. Então, eu acho legal por causa disso. E a gente está programando aí uma live para a gente poder conversar, bater um papo, tirar dúvidas. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Até a próxima. Obrigada pela sua audiência mais uma vez.